Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, Salmo 119, e nós vamos ler os versículos 18 e 19. Se você guarda aquilo que tem sido falado aqui, você vai se lembrar que esse texto foi trabalhado no domingo passado, pela manhã, e hoje nós vamos para uma segunda parte dessa palavra. Salmo 119, versículos 18 e 19. Se você encontrou, diga um amém, por favor. Glória ao Senhor Jesus. Está todo mundo acordado ainda, né? Salmo 119, versículo 18, nós lemos assim: Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Eu sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Desvenda os meus olhos. Foi o que nós trabalhamos no último domingo, e agora nós vamos buscar compreender um pouco mais do que o salmista diz, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Eu sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, a tua palavra, Senhor Deus, está sendo lida, e nessa hora rogamos que o teu Santo Espírito, ó Pai, ilumine nossa mente, nosso coração. Fala conosco, ó Pai, de forma que só o Senhor pode falar. Ó Deus, apesar do pregador, das minhas limitações, das falhas, dos meus pecados, que por misericórdia e graça o Senhor edifique a tua igreja. Cada um irmão que acompanha esse culto, ó Deus, remotamente, que o Senhor nos abençoe, para a glória do teu nome e para o nosso bem. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, então, muitas vezes nós ouvimos certas coisas e a gente trata tudo de uma forma tão natural, como se a gente compreendesse tudo sem nem ao menos trazer um pingo, uma sombra de dúvida no nosso coração, do tipo, será que eu compreendi mesmo o que foi falado? Será que essa pessoa está comunicando comigo de fato isso que eu estou achando, que eu estou entendendo? Será que eu assistindo esse programa de TV ou esse vídeo, será que eu ouvindo essa questão aqui num rádio, será que numa conversa entre eu e minha esposa, entre eu e um amigo, uma amiga, será que eu estou compreendendo tudo de uma forma tão clara que eu tenha uma tranquilidade para tomar certas decisões? Irmãos, na maioria das vezes, maioria absoluta, nós acentuamos, não, eu compreendi, estou entendendo tudo, eu sei o que foi dito, olha, eu vi com esses olhos, eu ouvi com esses ouvidos, eu sei bem o que está sendo dito. Semana passada, nós começamos então, irmãos, a olhar para um salmista que na sua oração, no seu pedido, nesses versículos que nós trabalhamos, ele diz assim: Senhor, desvenda os meus olhos. E quando ele diz então, Senhor, que o Senhor tire a venda, ele está demonstrando, irmãos, que na realidade não é assim tão claro, tão fácil, não é assim tão natural quanto a gente acha que é. Não é assim tão simples, porque como nós vimos no último domingo, ele pede ao Senhor que desvende os seus olhos para que ele tenha uma visão para compreender bem o mundo ao seu redor, para que ele não compreenda apenas com a sua característica natural, com a sua visão natural, mas para que ele tenha de Deus discernimento para ter compreensão. Ele tenha visão para decidir se está certo ou se está errado alguma situação que ele vem. Se ele consegue compreender aquilo de tal forma que ele possa exercer juízo de valor, compreender se está de fato correto ou não as coisas que lhe chegam. Num terceiro ponto, que ele tenha visão, que ele tenha os olhos desvendados para decidir qual é o alvo dessa questão, para onde eu devo caminhar, qual é o foco, qual a promessa que está colocada nisso. E por último nós vimos também visão, discernimento, olhos desvendados para caminhar. Não apenas tomar uma decisão de seguir, mas caminhar como a palavra do Senhor nos instrui, seguindo as pegadas do nosso Mestre.
e nós vimos que em Cristo reside de fato toda a sabedoria, toda a plenitude da sabedoria do Senhor. E mais, não apenas caminhar, mas não voltar atrás, não desanimar, não esmorecer pelo caminho. Mas hoje eu gostaria de convidar que você observasse comigo a segunda parte desse versículo 18, quando ele diz assim: para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E eu queria te perguntar, meu irmão, minha irmã, como é que tem sido o seu relacionamento com a palavra de Deus? Pastor, eu confesso que muitas vezes eu tenho lido a Bíblia apenas como algo em que eu busque certa instrução. Eu tenho lido a Bíblia como algo em que às vezes eu quero uma resposta rápida para um problema, para uma situação que me vem. Mas a pergunta, querido irmão, à luz desse texto, é se nós temos encontrado prazer, alegria, deleite em ler as palavras que o Senhor colocou para nós. Se nós temos desfrutado de uma vida devocional, uma vida de oração, e aqui, irmãos, sem nenhum tipo de saudosismo, porque isso é para hoje, e será para amanhã, e será para todo o tempo em que o Senhor permitir que esse mundo caminhe. Mas aquela lembrança que eu tenho de muitas vezes chegar dentro do quarto e ver minha mãe lendo a Bíblia, e naquele momento assim de solitude, ela pode olhar, contemplar, ser consolada, fortalecida. E não somente ela, tive várias vezes experiências assim, por exemplo, com uma tia, ia passar férias na casa dela, e ali chegando, irmãos, muitas vezes, eu pegava num momento da tarde, naquele momento em que já passou aquele corre-corre de almoço, as coisas já estão mais calmas, e aí a gente ou ia dormir, ou ia brincar, fazer alguma coisa assim, mas de repente retornava, entrava num dos cômodos e lá estava ela, minha tia, lendo a palavra de Deus. Naquele momento em que estava só ela e a palavra. Naquele momento em que ela não estava ou clamando por alguma coisa, ou pedindo alguma coisa, mas estava sendo alimentada pela palavra de Deus. E queridos, não é difícil nós pensarmos o quanto tem sido raro os momentos em que a gente para falar assim: eu vou alimentar minha alma, vou alimentar minha mente, vou alimentar meu coração com a palavra de Deus. Nós vimos então no último sermão o porquê disso. E a razão, irmãos, é que nós nem sempre percebemos o quanto o nosso senso de justiça, o quanto a nossa percepção das coisas ao nosso redor foi afetado pela queda também. Muitas vezes, irmãos, nós pensamos que o nosso intelecto não foi de maneira nenhuma afetado pelo pecado. Nós trazemos ao nosso coração que a nossa compreensão da vida, da razão em si, da justiça, nós não percebemos o quanto isso também precisa de redenção. E às vezes, para que você tenha um comparativo, o que a gente observa é que às vezes a gente tem assim algumas inclinações, alguns desejos que a gente sabe que nessas áreas nós precisamos de Cristo. E aí eu posso citar alguns exemplos para que a gente se situe mais. Às vezes o cidadão tem uma queda dentro da área sexual. Então ele sabe que ele tem que se policiar, ele tem que se vigiar naquilo ali. Outras vezes a pessoa tem uma queda no seu falar, e aí ela sabe que tem que pôr freio, e às vezes freio dobrado, freio a disco com ABS, para que não fale demais. Outras vezes a pessoa sabe que se alguém falar alguma palavra, alguma coisa, o pavio acende e ela se irrita de uma forma, e aí as pessoas falam assim: Jesus entrou na minha vida e eu era nervoso feito o quê? E agora eu sou calminho, como se Jesus fosse um chá de maracujá, fantástico. Outras vezes as pessoas falam: não, antes eu tinha problema nessa área, assim, o Senhor entrou na minha vida e agora não tenho mais essa dificuldade. Louvado seja Deus, é assim mesmo. Mas eu quero trazer nessa noite, irmãos, essa questão de que muitas vezes,
por conta desses nossos dias e como nós temos sido submetidos à superinformação, à correria, a um fato atrás do outro que vai sendo despejado. Mal você acabou de digerir a notícia de ontem, aquilo te chocou, mexeu com você, hoje já chega outra amanhã, e quando você vê, nem aquela primeira você consegue imaginar, porque o seu emocional já está sendo cada vez mais sobrecarregado. E aí eu posso afirmar, irmãos, isso é algo que vem como um mal desses nossos dias. Superinformação, cada vez mais a sua vida parece que está se tornando uma página da internet, que é você dando F5 a cada momento, atualizando aquilo, e quando você para pensar, no final do dia você não tem nem mesmo a lembrança do que passou com você, e nem mesmo consegue mais discernir aonde está a razão das coisas, aonde está a verdade, aonde nós estamos caminhando. O salmista, irmãos, nesse texto que nós estamos analisando, ele parece ter muito claro diante de si o quanto ele precisava de uma ação de Deus, para que ele pudesse desfrutar de algo que ele já conhecia, que era familiar para ele, mas que ele queria viver mais intensamente, mais profundamente. Se você fechou sua Bíblia, lamento, abra de novo. Se você já largou de lado, pegue, porque nós vamos olhar alguns textos. Observe comigo aí o salmo que nós estamos lendo, irmãos. Salmo 119, para que você veja que o salmista, ele tem muito conhecimento da lei do Senhor. Veja o que ele escreve no versículo de número 1, por exemplo. Ele fala que alguém que é irrepreensível no seu caminho, ele anda na lei do Senhor, ele anda obediente àquilo que para ele era o que nós chamamos de Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia. Olha o versículo de número 2, que ele fala de bem-aventurança para esses que andam sob a lei, guardam as prescrições e buscam isso de todo o coração. O salmista não está falando ou escrevendo um poema, irmãos, de algo que era distante, etéreo, mas era algo prático, era algo que ele tinha proximidade, principalmente vivendo num estado que era um estado teocrático, aonde a lei moral se confundia com a lei do Senhor, aonde a lei civil acompanhava toda aquela população debaixo da lei moral do Senhor, aonde toda aquela população vivia debaixo das leis cerimoniais. Era um estado que cultuava a Deus regularmente, e esse salmista tinha pleno conhecimento daquilo ali. Mas observe um pouco mais, para que você caminhe comigo. Olha o versículo de número 9, quando ele quer perguntar como que uma pessoa mais jovem, ainda sem aquela experiência dos mais antigos, como que ele pode caminhar bem? E aí então vem, de que maneira poderá o jovem guardar o seu caminho? E ele diz, observando-o, mantendo-o, segundo a tua palavra, se dirigindo a Deus. Olha no versículo 11, um texto muito famoso, os mais antigos na igreja sempre trazem à mente esse versículo. Eu guardo no coração as tuas palavras, para quê? Para não pecar contra ti. Se nós estamos então caminhando juntos, irmãos, nós vamos perceber que o salmista não está falando de algo que ele não conhecia. Quando ele pede ao Senhor que desvende os seus olhos, quando ele pede ao Senhor que ele quer contemplar as maravilhas da lei do Senhor, ele não está escrevendo um poema a esmo, de forma perdida. Ele está na realidade declarando para Deus que ele quer mergulhar, que ele quer avançar dentro dessa questão, que ele quer de fato não apenas ser alguém, como nós chamamos nos nossos dias, legalista. A lei diz isso, é isso que eu vou fazer. Se é até aqui que eu posso ir, é só isso e basta. E irmãos, nos nossos dias, muitas vezes, alguns crentes têm caído num extremo de buscar apenas experiências místicas com o Senhor.
Eles procuram diante de Deus aquela questão de se eu não sentir um arrepio, se eu não tiver realmente um momento de extravasar, se eu não puder chegar ao fim do culto suado, daquele jeito em que eu joguei tudo para fora, todo o êxtase que precisava, não valeu. Esse é um extremo. Mas, irmãos, o outro extremo é de crentes, pessoas que querem andar com Deus, mas que perderam também um pouco a questão de se satisfazer, de saborear a palavra de Deus. Assim como você, querido irmão, às vezes se alimenta só porque deu o horário, e faz aquela comida que é feita com pressa, só serve realmente para matar a fome daquele momento. O diferente disso é quando você coloca à mesa alguma coisa que tem um coração por trás daquilo ali. E não só você, comendo aquele arrozinho com feijão, vai se deliciar, como qualquer pessoa que chegar perto vai dizer, poxa, isso aqui tem algo diferente. E aí as pessoas dizem assim, é o carinho, né? É a alegria, é a vontade. E realmente, mas é a questão de a gente se envolver além do natural e experimentar o prazer de certas coisas. Quero nessa noite então, irmãos, trazer para o nosso coração que a lei em si pode ser apenas um documento de comportamento. Faça isso, não faça aquilo, faça dessa forma, não faça dessa. Mas, diante do texto, diante dessa oração do salmista, como que a lei vai se tornando um deleite? Como que a lei vai se tornando um prazer? Como que a lei, irmãos, vai se tornando para nós uma questão de que ainda que você passe por momentos assim de desgaste, de dor, de vales que nós vamos atravessando, ainda assim, cada vez que um texto da palavra de Deus vem ao seu coração, você sente aquilo como um bálsamo caindo na sua alma. Então, diante desse texto, a primeira questão que eu gostaria de caminhar com você é que a lei vai se tornando um deleite. O salmista vai contemplando de fato as maravilhas da lei, quando essa lei espelha a justiça de verdade. Quando nós entendemos que não estamos apenas cumprindo um rito, um decreto, mas de fato estamos experimentando sobre nós justiça, e justiça na sua forma mais pura, mais sublime, mais real, mais impactante. E a Bíblia nos mostra algumas questões assim. Então a parte B do versículo, o salmista diz, eu quero contemplar as maravilhas da tua lei. Aqui então, irmãos, nós vamos começar a nos aprofundar nesse texto. Em primeiro lugar, porque lei e justiça não são sinônimos. Lei é de fato alguma coisa que tenta espelhar ou exercer justiça. Mas o que eu e você, e ainda mais morando num país como o nosso, vivendo num país como o nosso, o que nós temos podido observar, irmãos, que lei, decreto, papel, documento, nem sempre tem de fato o espelho de ser algo justo, algo correto, algo que se dedica e se destina ao bem das pessoas que estão debaixo desse rito, desse documento. Para que a gente fique mais tranquilo, caminha comigo, olha para Daniel, capítulo de número 3, pega a sua Bíblia aí e dê uma olhada comigo. O texto é extremamente conhecido. 3 amigos de Daniel estão diante de um rei totalmente ególatra, adorava a si mesmo, Nabucodonosor. E esse capítulo de número 3, você vai ver que Nabucodonosor pronuncia um decreto, e nesse decreto ele exige adoração. Ele tem que ser adorado, ele é o rei, ele é aquele que toda a Babilônia tem que se curvar diante do seu nome, da sua grandeza, de um reino que é fantástico. Pois bem, ele requerendo adoração, proclama um decreto, uma lei. Mas o fato é que quando os amigos de Daniel são contrastados com essa lei, eles colocam para aquele rei que eles não podem cumprir aquele decreto, porque adorado de verdade é só o Senhor que está nos céus. E aquele rei então, absurdamente nervoso, envia aqueles amigos de Daniel
Sadraque, Mesaque e Abdenego, ele envia os três para serem lançados numa fornalha. Mas veja só, você conhece bem a história, aqueles amigos são livrados da fornalha. Mas olha o que acontece aí no versículo 29 de Daniel 3. Diante da vergonha, depois de ser humilhado, depois que aqueles homens não são queimados, Nabucodonosor vai e proclama um novo decreto. E agora, nesse novo decreto, anulando o anterior, ele diz que ninguém pode zombar do Deus daqueles três. Na sua Bíblia deve estar escrito que quem blasfemasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seria despedaçado. Mas aqui, irmãos, parece que é algo fantástico, e de certa forma até é, mas o fato é que ninguém adora a Deus por um decreto. Ninguém vai chegar diante do Senhor e se submeter e colocar o seu coração por conta de um decreto real. É preciso haver, de fato, algumas coisas que são transformadoras. Veja agora o capítulo 6 de Daniel, você vai ver uma outra experiência grandiosa. Daniel na cova dos leões. Mas veja qual é o teor de lei, de decreto, e veja se isso de fato é justo. Daniel 6, no versículo de número 5, você vai observar aí na sua Bíblia que Daniel tem uma série de adversários. A história se passa, meu irmão, porque Daniel fora colocado como chefe de todos aqueles adivinhadores, dos bruxos, dos magos. Daniel era o cabeça sobre todos eles. Eles tinham que prestar relatório, prestar suas contas para Daniel. E eles tentam de alguma maneira derrubar aquele homem daquele seu posto para que alguém subisse, para que ele não ficasse como alguém sobre eles. E o versículo 5 mostra, irmãos, que eles então só encontram um jeito de derrubar Daniel, a hora que ele fosse contrastado com a lei do seu Deus, o Senhor de todas as coisas. Na lei medo-persa agora, porque Dario é o rei agora da Babilônia, Dario domina agora, Nabucodonosor já havia passado. Naqueles decretos agora proclamados, eles não encontravam falha para Daniel. Mas no momento em que Daniel fosse contrastado com a lei de Deus, alguma coisa iria acontecer e eles apostam naquilo ali. E eu quero só que você olhe os versículos 8 e 9 desse texto, porque ele diz respeito aos decretos dos medos e dos persas, e no seu texto está escrito que não podia se revogar aquilo ali. Mas outra vez, ao final daquele tempo, quando Daniel é colocado naquela cova com os leões, o Senhor mostra a sua justiça e Daniel é livrado. Esses são exemplos, irmãos, de como nós vemos leis que não espelham justiça. Lei de um rei que fala que tem que ser adorado, senão as pessoas seriam lançadas numa fornalha. Lei de um outro rei que diz assim, olha, todos têm que se curvar na hora que tocar as trombetas, para que demonstrem que de fato estão debaixo do meu reinado. Mas há também, irmãos, quando nós vemos um exemplo claro de que há verdadeira alegria, verdadeira justiça, quando de fato uma lei que está debaixo do Senhor é estabelecida. Pega a sua Bíblia, vamos caminhar agora para o primeiro livro de Reis, no capítulo de número 3. Essa experiência, o começo dela, eu falei aqui na nossa vez, domingo passado. 1 de Reis, capítulo 3. O texto também é conhecido. Um jovem rei no trono, Salomão. O Senhor aparece para ele no momento da noite e diz, pede-me aquilo que você quer. E Salomão então, diante dos desafios, irmãos, ele pede a Deus sabedoria. Ele pede ao Senhor senso. Ele pede a Deus que Deus o ajude para que ele lidere um povo extremamente numeroso. E dos versículos 16 até o versículo 28 desse texto, 1 Reis 3, você vai ver que a sabedoria de Salomão é testada. Duas mulheres aparecem diante do rei. Uma delas havia tido seu filho morto durante a madrugada. E agora as duas estão disputando entre si a criança que ficara viva. E as duas então se achegam para o rei e diz, olha, o senhor tem que decidir. Essa mulher perdeu o filho de madrugada e colocou o meu no lugar dele. E agora eu quero o meu filho e ela está dizendo que o filho é dela.
Irmãos, nessa hora, alguém que havia orado um pouco antes, pedindo sabedoria a Deus, nessa hora é testado. Ele poderia olhar apenas com seu olhar natural. Ele poderia pensar se aquelas mulheres, uma delas, tinha alguma característica que favorecesse a decisão dele. Não, essa daqui tem mais cara de mãe, essa daqui talvez não tenha. Mas as duas são mães. Não, essa daqui pode ser mais gentil, mas a outra parece ser mais brava. Como é que eu vou decidir? E a palavra de Salomão, ela é incrível, porque nenhum de nós, eu creio, que tomaria uma decisão desse tipo. E o rei então faz um teste. Ele dá uma ordem, olha, pega uma espada e divida a criança no meio, dá metade para cada uma. E naquela hora, o sentimento natural de uma mãe fala mais alto. Não, Senhor, dá o filho para ela então. E quando alguém tem os seus olhos desvendados por Deus, ele diz, essa é a verdadeira mãe. Agora você está com a sua Bíblia aberta em 1 Reis 3, veja o que diz o versículo de número 28, como repercute, irmão, a justiça, como repercute de fato o espelho de alguém que tem os olhos desvendados, que contempla a lei do Senhor, como aquilo faz bem ao povo. O texto diz, todo Israel ouviu aquela sentença que o rei havia proferido. E todos tiveram um profundo respeito do rei, aquilo que Salomão havia orado, pedindo a Deus. Porque eles viram que havia nele o que, irmãos? Que está escrito na sua Bíblia aí? A sabedoria de Deus. Para fazer o quê? Justiça. Salomão tivera então seus olhos desvendados. E naquela hora, movido por Deus, num ato de sabedoria, ele conquista não apenas a solução daquele problema, mas aquilo repercute no meio do seu povo. Fantástico você olhar isso. Irmãos, trazendo para nós, fechando esse ponto, um último texto que eu quero mostrar para você é o texto de Provérbios 29, 2. E esse texto diz assim, quando se multiplicam os justos, ou numa outra tradução, quando há líderes justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira, o povo geme. E eu queria te perguntar, querido irmão, querida irmã, olhe para os nossos dias. Nos nossos dias não há mais um clamor por justiça. Quando nós olhamos para os nossos dias, o que há cada vez mais sendo mudado é um conjunto de regras. É um conjunto de que se agora você falar tal coisa, você vai ser punido. É um conjunto de situações em que nós não vemos mais um peso de justiça, aonde um brasileiro consegue olhar para o outro e ter um espelho de algo que dê respaldo de respeito para com o próximo. O que nós vemos nos nossos dias, irmãos, na verdade é um conjunto de leis que não refletem justiça, não refletem graça, não refletem algo que de fato a gente possa descansar e falar, estamos debaixo de um país que olha por nós, cidadãos, que olha por nós, pessoas que querem ter a sua caminhada em paz. Na realidade, nós temos mais que viver de uma forma que a gente não se comprometa, quase que de maneira nenhuma, para que a gente não tenha dor de cabeça. Quando a lei, querido irmão, não espelha a justiça, não há prazer, não há alegria, mas quando nós entendemos que debaixo da contemplação nós vemos a justiça do Senhor sendo estabelecida, o nosso coração se alegra, como o povo de Israel diante de Salomão e aquele ato. Mas há uma segunda coisa nesse versículo, ainda nessa questão de contemplar, porque contemplar, querido irmão, não é apenas dar aquela olhada rápida. Contemplar alguma coisa não é você chegar num momento e falar assim, olha, esse instrumento é vermelho, virei a cara para lá e pronto, vida que segue. Na realidade, quando eu quero contemplar alguma coisa, eu vou parar diante daquilo e eu vou começar a deixar com que os meus olhos passeiem e comecem a olhar o tamanho, comece a olhar a profundidade, comece a olhar a largura, comece a ver detalhes que vão me chamando a atenção e que eu possa começar a cada vez mais me envolver com aquela situação. E a palavra de Deus é assim, querido irmão.
A palavra de Deus, quando a gente vai contemplando, ela vai moldando o nosso caráter. E esse é o segundo ponto que eu quero trabalhar com você. A lei do Senhor, ela vai se tornando um deleite, um prazer, um rio de maravilhas, quando ela vai me moldando, quando ela vai me transformando, quando ela vai de fato, meus irmãos, em todas as minhas faculdades naturais, ela vai espelhando a bênção de Deus sobre mim. E para isso eu queria que você abrisse no primeiro texto que nós lemos nesse culto, no Salmo de número 19. E nós vamos olhar apenas 3 versículos, mas você vai ver algumas coisas nesses versículos comigo. Salmo 19, versículo 7. O salmista começa dizendo, olha, a lei do Senhor é perfeita, mas olha o que ela faz na vida de quem caminha dentro dela. O que está escrito na sua Bíblia? Ela restaura a alma. Você já parou para pensar o que é ter uma alma restaurada? Você já parou para pensar que se o salmista diz isso, ele tem uma experiência de ter o seu interior sendo sarado? Mas não é apenas isso. Olha o versículo de número 8, querido irmão. O testemunho do Senhor é fiel. Quantas vezes você não repete isso? Mas veja, Ele dá sabedoria para quem? Para os simples. Para aqueles que olham para essa vida e observam as coisas, irmãos, e às vezes têm o coração pensativo, Senhor, para onde que eu devo caminhar? E o testemunho do Senhor, como nós vimos, um dos sinônimos da lei de Deus, da palavra de Deus, traz sabedoria àquele coração que é simples, aquele coração que é manso, aquele coração que é aberto ao poder de Deus. Olha o versículo de número 8, irmãos. Os preceitos do Senhor são retos, mas o que eles fazem? Está escrito aí, lê comigo. Eles alegram. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Estamos num tempo em que as pessoas estão tão pesarosas. Estamos num tempo, irmãos, em que as pessoas têm perdido a alegria de um bom dia. Estamos num tempo em que a gente olha um para o outro, e se você está sem máscara, o fulano já começa a tremer na sua frente. Mas pastor, será que tem a ver, meu irmão? Se os preceitos do Senhor são retos e podem alegrar o teu coração, é tempo de mergulhar cada vez mais neles. O mandamento do Senhor é puro. E o que Ele faz com o seu olhar, meu irmão? Ele ilumina o teu olhar. Ele enche a sua visão, como o salmista do 119 disse, desvendada. Você vai ter um olhar, como o Senhor nos diz em Mateus, se os seus olhos forem puros, se os seus olhos forem bons, se os seus olhos de fato forem iluminados, eles iluminam todo o teu corpo, toda a tua vida, toda a sua caminhada. Mas olha, a fonte disso é o mandamento do Senhor. E eu poderia caminhar muito aqui com os irmãos no Salmo 19, que aliás tem muita coisa relacionada com o Salmo 119. Volta comigo para lá, querido irmão, Salmo 119. Quando nós temos o caráter moldado, irmãos, contemplando a lei do Senhor, nossa vida vai sendo trabalhada. Você vai sendo aquele que abandona esse olhar desse mundo, a correria, a questão de ver esse tempo nosso cada vez mais assustador, e você vai começando a desfrutar da alegria da presença de Deus, do cuidado de Deus, da convicção de que Deus está sempre sobre você. Você vai tendo seus olhos iluminados. Você vai podendo não apenas ter discernimento como os amigos de Daniel tiveram, como o próprio Daniel teve, como Salomão teve. Mas é interessante, irmãos, que tem algo mais nessa questão de contemplar as maravilhas da lei do Senhor. E o salmista vai mostrar isso no versículo de número 19 do texto que nós lemos. O texto diz para nós assim: Senhor, eu sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. Irmãos, a lei do Senhor vai se tornando um prazer
ela vai se tornando de fato um alento para cada um de nós, quando ela vai expressando para a nossa vida, para o nosso coração, o nosso lar eterno. A questão de que nós, irmãos, estamos nesse tempo que nós chamamos de hoje, de passagem. Isso não vai durar para sempre, nós não estaremos aqui arraigados para todo sempre, mas tem algo além desse tempo para nós. João Calvino, comentando esse versículo, irmãos, ele diz assim, que aquelas pessoas que são distantes, inimigas do Senhor, elas querem andar longe de Deus, o que elas mais desejam é uma vida de desocupação, de ócio, nesse tempo que se diz hoje. E agora eu quero que você perceba comigo o raciocínio do comentarista bíblico, do reformador, porque ele nos mostra, irmãos, um objetivo que nem sempre a gente para pensar. Perceba, a pessoa trabalha a vida inteira, trabalha como um louco, ela faz e desfaz, ela acumula para si algumas coisas, ela deseja ter uma boa aposentadoria, e ela projeta, ela vai atrás daquilo, e de repente chega esse tempo da aposentadoria. E aí muitas vezes o que nós vemos? A pessoa tem que começar a criar para si alguma coisa que vai mostrar para ela ainda ou diversão, ou descanso, ou prazer, e ela é quem tem que se motivar. Então a pessoa acaba sendo alvo, por exemplo, de viajar. Vamos viajar, e viaja mais, e viaja de novo, e viaja outra vez. Que beleza que é viajar. Mas espera aí, e o seu relacionamento com os outros? Não, isso não cabe na viagem, não dá para levar na mala. Mas espera aí, e o seu senso de contribuir ainda com o seu vizinho, com o familiar, com outras pessoas? Não, eu tenho que me ocupar. E esse ocupar, querido irmão, na realidade é sem sentido. Fez. Você já deve ter lido em programas de saúde, em programas de autoajuda, que a pessoa fala assim, faça as coisas com parcimônia. Às vezes você gastou tudo que você tinha, toda a sua saúde para juntar um tanto de dinheiro. E depois você pega esse tanto de dinheiro e vai pagar para recuperar um pouco da sua saúde. Você já ouviu alguma coisa desse tipo? Faz. No final você vai ter que investir aquilo ali, porque a sua saúde foi para o buraco. O salmista, irmãos, ele vivia numa nação que tinha lei civil ligada a Deus, tinha leis cerimoniais que cobriam todo o povo, ou seja, todo mundo sabia a questão de conhecer Deus, embora não fossem todos praticantes daquilo ali, não se engane quanto a isso. A lei moral era buscada constantemente, eles tentavam cumprir aquilo ali. Mas Deus traz para ele, o nosso Deus traz para ele um desejo, irmãos, de ser pleno, mas na sua verdadeira morada. É interessante que você pode pensar que um israelita naqueles dias, ele podia pensar assim, não, aqui nós temos Deus como Senhor, a nossa nação pertence ao Senhor, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, então é aqui que a gente tem que ficar. Mas o salmista diz, eu sou peregrino, é passageiro, esse tempo não vai durar para sempre. E se isso vai passar, Senhor Deus, me dá então a visão dos teus mandamentos, para que eu seja pleno nesse tempo que se chama hoje. Queridos irmãos, quando a gente vai para o Novo Testamento, mudando agora um pouquinho a questão do olhar, o que ficou claro agora no Novo Testamento é que as leis, os costumes, as vivências, agora se tornam conflituosas. Se antes eles podiam dizer que seguiam a lei de Deus, eles viviam aquilo ali, agora no Novo Testamento eles estão debaixo de um império romano que é pagão. As suas leis cerimoniais só valem para dentro do templo, só para quem cria de fato. A sua lei moral agora tinha que ser trabalhada, porque eles estavam debaixo da lei romana, então muitas das coisas tinham que ser adaptadas. Mais ainda, queridos irmãos, a lei civil desapareceu, é a lei de Roma que vale. E então há um conflito entre os crentes do Novo Testamento e a própria natureza do país, do Estado. E isso é igual aos nossos dias. Nós queremos viver diante da lei de Deus, mas há uma lei natural do nosso país. E nós vemos muitas vezes esse conflito. Você viu isso aí alguns dias atrás, quando havia discussão se vai haver culto ou não, porque a lei diz uma coisa, mas a lei bíblica diz outra. Como nós resolvemos essa questão? Esses conflitos estão aí diante de nós.
E não apenas, irmãos, nesse momento, pode ter certeza que isso vai se tornar cada vez mais agudo, cada vez mais complicado. Mas é interessante, irmãos, que no Novo Testamento nós vamos entendendo que os escritores, eles tinham uma visão muito clara do que eles iriam fazer a partir daquilo que Jesus concedeu para eles. No meio das leis, no meio das dificuldades, no meio do entendimento natural das coisas, eu vou citar alguns textos aqui que eu sei que você conhece. Jesus disse para os seus discípulos: olha, eu vou ceder a vocês, vou conceder a vocês o Espírito Santo, para que vocês, mesmo diante de todas essas leis, diante das lutas, vocês sejam minhas testemunhas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o poder do Santo Espírito, irmãos, nos dá condições de nós vivenciarmos a lei do Senhor, seja aqui, seja longe, seja em qualquer lugar, seja em qualquer época, porque isso jamais mudou. Mais ainda, 2 Coríntios, aí vamos abrir o texto para você caminhar comigo. 2 Coríntios capítulo 5, Paulo vai falar, irmãos, que se nós temos noção de que nós somos peregrinos nessa terra, ainda assim, nós temos um ministério para cumprir nessa terra. E esse ministério, ele chama no texto de ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, eu vou ler com você os versículos 18 a 21. Paulo está dizendo para aqueles irmãos de Corinto, uma cidade mergulhada no paganismo, uma igreja dentro dessa cidade pagã, uma igreja que tinha um ministério, e Paulo está dizendo para eles: olha, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo, ou seja, o Senhor abriu os nossos olhos, nos aproximou dele, nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Que ministério é esse? Que Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça. Novamente justiça. Novamente justiça. Justiça de Deus. Me lembro, nós cantávamos costumeiramente dentro das igrejas, aquele hino que diz: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, para o celeste lar, é para onde vou, embaixador dos céus, venho em serviço do meu rei. Irmão, quando o salmista diz que ele desejava contemplar as maravilhas da lei, ele tinha uma noção clara, queridos irmãos, que mesmo numa hostilidade dominante que viesse a acontecer, a palavra do Senhor seria um bálsamo para ele. Quando nós olhamos para esses nossos dias, irmãos, o que nós mais observamos são crentes falando para o nosso meio, crentes amedrontados, crentes confusos, crentes que tentam se agarrar de alguma maneira alguma coisa que lhes dê tranquilidade para responder às questões do dia a dia. E aqui, querido irmão, a gente precisa ser confrontado com a palavra de Deus, porque se não for para ser confrontado com a palavra de Deus, há algo errado na nossa caminhada. E eu te pergunto, quando você vê o noticiário, você que gosta de internet, quando você abre no seu site predileto, começa a ver as notícias, como estão os seus olhos para ler aquilo ali? Você que gosta de TV, que quer assistir aquele seu telejornal predileto, quando a apresentadora ou o apresentador, não importa, ele diz lá um boa noite, bom dia, boa manhã, não sei, como está o seu coração para olhar para as notícias do dia a dia? E mais, como está a sua fé para responder aos anseios que esse tempo tem trazido para nós? Mais ainda, quando alguém
se aproxima de você dizendo: olha, minha vida está complicada demais. Eu tenho passado por lutas e mais lutas. Eu tenho trabalhado, mas eu não sei se volto para minha casa. Eu tenho estado desesperado porque o meu emprego ruiu. Queridos irmãos, como nós, aqueles que foram aqui declarados por Paulo embaixadores do Senhor Jesus, como nós trazemos uma palavra do reino para esse tempo que chama hoje. Quando você conversa com alguém estrangeiro, e eu tive algumas oportunidades nesse sentido, eles respeitam as leis da nossa nação, não tumultuam, mas quando você começa a conversar um pouco mais, você vai vendo que eles têm uma profunda identificação com a sua lei local, com o seu país, com as suas situações. E há muitas vezes um conflito nesse sentido. Meus irmãos, a pergunta que é muito clara para nós é: será que eu, você, nós temos conhecido e nos deliciado na lei que é do nosso local? O lugar para onde o Senhor prometeu que nós iremos. Aquele lugar onde Jesus diz assim: eu vou preparar lugar para vocês. Será que nós temos conhecido e caminhado diante disso, irmãos? Ou na realidade nós ainda não tivemos os nossos olhos desvendados e não temos tido prazer na lei do Senhor? Temos vivido um cristianismo mais ligado a regrinhas, mais ligado a comportamentos, a costumes, do que de fato conhecer e ser alimentado pela palavra do Senhor. Como é que a gente aplica esse texto então, querido irmão, embora a gente já tenha falado tantas coisas assim? O mesmo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios 2,16, ele diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? E aí ele diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando uma pessoa se entrega a Jesus, o Senhor Jesus toma essa vida e Ele vai aplicando o seu pensamento, a sua visão, vai transformando o nosso jeito de pensar e ver as coisas. O nome disso é santificação. Ele vai trabalhando continuamente em nós. Como aplicação do que nós ouvimos nessa noite, irmãos, eu gostaria de trazer para você. Nesse nosso tempo, há uma quebra contínua de justiça. Contínua. E não precisa investigar muito. Basta você olhar para esse nosso tempo com um pouquinho mais de atenção. Se até ontem as pessoas tinham certos padrões, se elas tinham cuidado uns com os outros de uma forma, basta alguém hoje dar uma canetada, e alguém que tenha esse poder, talvez um Nabucodonosor dos nossos dias, talvez um Dario dos nossos dias, talvez alguém que se diga: olha, quem manda nesse negócio somos nós somos os supremos e supremos e supremos, e aquilo que ontem era de um jeito, hoje é do outro. O nosso tempo é de quebra contínua de justiça, no sentido de que as pessoas têm afrontado o nosso Senhor, têm afrontado o nosso Deus. Irmãos, quando nós aprendemos as leis do nosso Deus, nós podemos a cada dia trabalhar como reconciliados com Deus e observar ainda num mundo caído a beleza de Deus agindo no nosso meio. Esse talvez é o maior desafio que o crente encontre nesses dias. E eu posso citar alguns exemplos. Quando alguém diz para você assim: olha, estamos contribuindo para missões, estamos de fato investindo em pessoas que estão pregando o Evangelho. Irmão, irmã, uma coisa é você pensar assim: puxa, que coisa bonita, tem uma família que largou tudo isso e está do outro lado do mundo, e enquanto nós estamos aqui, eles estão lá pregando o Evangelho e tal. Isso é, de certa forma, romântico, porque dali a pouco, quando você pensa que está colocando o seu dinheiro, um valor ali, e o seu coração, que talvez ainda esteja vendado, comece a gritar, com certos gritos assim: você vai dar agora? Amanhã vai faltar, hein? Você tem certeza? Você vai investir nisso mesmo?
O evangelho tem que ser pregado aqui. O que você tem que se preocupar com lá com o outro lado? Na hora que esse tipo de conflito se levanta, irmão, irmã, a tendência do nosso coração é o quê? Irmão, eu vou orar por você, beleza? Mas não vou contribuir não. Como diz aquele velho ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Quando nós somos desafiados nesses dias, irmãos, a orar pelo nosso país, um outro exemplo, a gente vai naquela assim, vamos orar que o Senhor vai abençoar a nossa terra, o Senhor vai abençoar a nossa cidade, o Senhor vai quebrantando os nossos líderes, e o Senhor, que é Deus Todo-Poderoso, é Ele quem dirige esse negócio, então eu posso orar com liberalidade, porque o Senhor está no comando de tudo. Mas o nosso coração, que é apaixonado, que Jeremias diz que é extremamente enganoso, o nosso coração grita assim, o quê? Você vai orar? Sendo que fulano ou fulana está ali naquele cargo? Não vou orar. De jeito nenhum. E a gente deixa de ser embaixador, reconciliador, abençoador. A gente abre mão, porque o nosso gosto pessoal venda aos nossos olhos. Então, irmãos, se nós não temos a lei do Senhor tocando a nossa vida e nosso coração, nós muitas vezes vamos agindo como qualquer pessoa que não conhece Jesus. E é aí que a gente chega no fim do buraco. É aí que a gente chega em frases como a gente lê muitas vezes em rede social. Como é que um crente pode apoiar tal coisa? Como é que um crente pode apoiar outra coisa que é contrária àquela anterior? Não acredito. Fulano, e diz que é crente. E essas acusações vão mostrando que na realidade o nosso coração não se deleita na lei do Senhor. Mas na realidade a gente está sendo levado pelo Espírito desses nossos dias. Quero terminar essa palavra, querido irmão, te perguntando. Eu sei que você tem enfrentado muitos desafios, mas eu queria que você pensasse, como é que está a sua vida em relação a ser alguém alegre com Jesus? Quando você entra para cultuar aqui, como é que tem tido? Eu amo ver o Abraão aqui na frente, porque o Abraão ele tem uma questão de saber quebrar o gelo. Mas querido irmão, querida irmã, vamos ser sinceros, vamos ser honestos. Quando nós chegamos aqui, será que no nosso coração tem aquela alegria de falar, puxa, tem passado por cada barra, mas Deus tem cuidado de mim, então eu vou cultuar com toda a tranquilidade, com toda a vida, eu vou mergulhar de fato na mão do meu Deus. Ou será que às vezes, irmãos, o dirigente está aqui e aí começa aquela nossa castigante rotina. Dá uma boa noite, 2 boa noites. Vamos cantar. Estou tão chateado, essa música. Vamos fazer isso. E a gente vai entrando nesse lenga-lenga. Você está acordado, irmão? Como é que está a sua vida de alegria com o Senhor? Como é que está o prazer pela palavra de Deus sendo vivido dentro da sua casa? Querido irmão, como é que tem sido o seu testemunho diante das pessoas? Baixe um pouco sua fronte. Quando nós pensamos em quem escreveu esses textos, irmãos, a gente vai se lembrar que foi alguém inspirado pelo Senhor. E alguém que caminhava com Deus, ele rogava, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Eu sou peregrino nessa terra.
Não escondas de mim os teus mandamentos. E eu queria convidar você, irmão, irmã, que orasse dessa mesma forma. Talvez você já seja um experiente irmão caminhando com a igreja. Talvez você já esteja há anos como um crente, mas haja poeira no seu coração, haja poeira na sua mente, no seu olhar para as coisas. Talvez você seja um daqueles crentes que só resmunga, só reclama. Talvez você seja aquele crente que não tenha desfrutado do prazer de ter um dia normal, quando Deus simplesmente te dá a tranquilidade para você respirar, olhar para a sua casa e falar que bênção, Deus me deu isso. Olhar para a sua família e falar que alegria, meus filhos estão aqui, meus pais estão aqui. Olhar para o seu emprego e falar, puxa, que coisa boa, daqui vem o meu sustento, Deus está comigo. Olhar para a sua cidade, pode ser quem for que esteja na liderança, mas você falar assim, olha, não importa, Deus tem cuidado de mim, e seja quem vier, Deus vai estar comigo nessa jornada. Você tem experimentado isso, querido? Você tem experimentado o ânimo diante das situações que têm se levantado? Pastor, é muito difícil. Meu irmão, quem falou que era fácil? São muitos inimigos e é verdade. Pastor, isso leva tempo. Leva, meu irmão, não é da noite para o dia. Mas o cristianismo tem nome de jornada por conta disso. Porque não é uma máquina que você aperta um botão e sai dali um milagre. Se você entendeu o que foi pregado, eu queria que você orasse por você. Por você. Não é pelo seu filho, pelo seu pai, pelo seu irmão, pela sua esposa, mas é pelo teu coração. Porque diante de Deus, somos cada um indivíduos que o Senhor ama e quer tratar. Cada um de nós. Você que é um jovem, não se apoie na fé dos seus pais. Porque você precisa ter um contato com o Senhor Jesus de verdade. Você precisa conhecer a lei do Senhor de verdade. Você que é mãe e às vezes está sempre orando pelos seus filhos, você precisa cuidar de você com Deus. Nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, porque com 2 versículos da Tua palavra, ó Deus, nós podemos caminhar no meio de tantas situações. E Senhor, o que eu te peço é que assim como o salmista, o Senhor também desvende os nossos olhos. Ó Deus, que nós aprendamos a admirar a Tua palavra, a amar a Tua palavra, Senhor. Senhor, quanto crente que não conhece a Bíblia, Deus. Quantas pessoas, ó Deus, que se dizem cristãos, evangélicos, mas nunca abriram a Tua palavra, não conhecem nada de nenhum livro da Bíblia. Ó Deus, não tem prazer em se assentar no seu quarto, na sua sala, ou na sua varanda, ou em qualquer lugar e ler a Tua palavra, e ser edificado por Ti, Senhor. E ó Deus, o resultado tem sido isso, uma raça de evangélicos, ó Pai, que é mais apaixonada por política do que por Bíblia. Uma raça de cristãos, ó Deus, que é mais apaixonado pelos valores do mundo do que pelo reino. Um tempo de crentes, ó Deus, que não tem autoridade para orar, que não tem paixão por Ti, Senhor. Não tem vida contigo. Entram e saem das igrejas, ó Pai. E tudo que procuram é um arrepio, é um sentimento, é uma música que fale ao seu coração. Mas não tem conhecido o Senhor, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, aviva a Tua obra, aviva a Tua igreja, Pai, aviva os nossos corações, tira-nos, ó Deus, desse marasmo, Pai. Tira, Senhor Deus, para que nós tenhamos o nosso coração feliz no Senhor. Tira, ó Deus, a nossa venda do olhar,
para que a gente se lembre, ó Deus, que acima de qualquer pandemia está o teu nome glorioso, que não há nada nem ninguém que impeça o teu braço de agir, Pai, que não há nada, nem potestade, nem demônio nenhum que chegue aos teus pés, porque tu és o Senhor de todas as coisas. Tu és aquele que governa, que dirige, tu és aquele que protege os crentes, tu és aquele que caminha conosco. Louvado seja o teu nome, Pai, porque dia após dia o Senhor nunca nos abandona, nós nunca estamos sozinhos, mas como o nosso coração às vezes não percebe isso, Pai. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos, Senhor, nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus, para que a gente aprenda, Senhor, não a ser decoradores da tua palavra, mas, ó Deus, que a gente realmente tenha um coração, ó Deus, encharcado com o teu Santo Espírito, um coração que se alegra, Deus, desde o início da manhã, quando o Senhor faz o dia nascer, até o último momento da noite, quando os nossos olhos se fecham, Pai, que a gente se lembre que o Senhor jamais nos desampara, que a nossa casa está sendo sustentada, que nós temos o que comer, o que beber, o que vestir, que nós temos, ó Deus, dia após dia, pessoas que oram por nós, irmãos que caminham conosco, que nós temos uma igreja, Senhor Deus, que está lutando, está remando, mesmo num tempo de luta, nós estamos insistindo em cultuar ao Senhor, Pai, e não ceder ao tempo desse mundo, ainda que as pessoas digam o contrário, Pai, nossa confiança está em Ti, o nosso braço está agarrado ao Teu. Senhor, em nome de Jesus, visita esse que está orando nessa hora, que está clamando: Senhor, toma conta da minha vida, me tira da mesmice, me tira, Senhor Deus, da repetição banal, faz com que eu viva, Deus, realmente uma vida de alegria, de poder, de graça, de transformação, Pai. Visita o lar, ó Deus, desse que ainda está assistindo conosco, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, reanime, reavive, fortaleça em nome de Jesus. E eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor é tão bom, o Senhor é tão bom, que ainda, Deus, que a gente não se empolgue com nada, o Senhor não desiste de nós, Pai. Jesus, louvado seja o teu nome. Que amor, Deus, que amor é esse? Bendito seja o Senhor nessa noite, Pai. Que o Senhor abra o nosso coração para Ti. Que o Senhor tire, ó Deus, teu povo, ó Deus, às vezes de um viver infantil, de um viver, ó Deus, superficial. E que a gente, de fato, aprenda, Senhor, as profundidades da Tua palavra. Para a glória do Teu nome que eu oro. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus é bom, irmão. Fica de pé em nome de Jesus. Nós vamos cantar mais um cântico.